Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um dos apóstolos que talvez seja dos mais misteriosos, mas ao mesmo tempo um dos mais importantes para os nossos dias. São Bartolomeu. A jornada dele é incrível. Vai de um ceticismo bem pé no chão até um martírio brutal. E a história dele, olha, é um verdadeiro remédio para um mundo que cada vez mais vive de aparências. Vamos juntos nessa descoberta? Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai desvendar esse mistério do nome dele. Depois, vamos acompanhar a conversão radical que ele viveu. Em seguida, a gente entra no coração dele para entender o segredo da sua santidade. E aí vem uma parte impressionante, o impacto histórico do seu martírio. Para fechar, vamos ver como a vida dele é um antídoto poderoso para a hipocrisia de hoje. Bom, e tudo começa, como eu disse, com um mistério. Um verdadeiro quebra-cabeça de identidade. Porque quando a gente lê os evangelhos, percebe uma coisa curiosa. Um nome que aparece em umas listas dos 12 apóstolos, mas some em outra narrativa super importante. A primeira pista para resolver isso é entender que Bartolomeu não era bem um nome. É o que a gente chama de patronímico. Em aramaico, Bar Talmei significa simplesmente filho de Talmei. É como se a gente chamasse alguém de filho do João, sabe? A gente sabe de quem ele é filho, mas qual é o nome dele mesmo? Quem era o homem por trás desse filho de Talmei? E é aqui que a tradição da igreja e o magistério nos dão a resposta. Olha só que interessante a conexão. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, o Bartolomeu está sempre ali, do ladinho de Filipe, sempre juntos. Aí a gente vai para o evangelho de João. E quem é que o Filipe vai todo animado chamar para conhecer Jesus? Um tal de Natanael. Essa parceria constante entre os dois é a chave que mostra que Bartolomeu e Natanael são a mesma pessoa. Então, para ficar bem claro, o homem que a gente conhece como Bartolomeu, na verdade se chamava Natanael. Bartolomeu era o sobrenome, vamos dizer assim, filho de Talmai. Mas o nome pessoal dele, Natanael, significa dom de Deus. E é a história desse Natanael que nos revela a alma desse apóstolo incrível. Agora a gente vai ver como esse dom de Deus foi de uma dúvida sincera até bem dura por uma fé que nada abalava. A história da conversão dele é um modelo perfeito de como é um encontro autêntico com Cristo. Essa foi a primeira reação do Natanael quando Felipe o chamou. Pode parecer cinismo, né? Deboche, mas não era bem isso. Era um preconceito comum na época, claro, mas vinha também de uma prudência teológica. Ele era um cara que estudava a lei, que esperava o Messias vindo de um lugar importante com história. E de repente falam de Nazaré, uma aldeia que nem era mencionada. Era a dúvida de um buscador honesto. E aqui acontece o momento que vira a chave. Jesus não rebate o ceticismo do Natanael com um sermão. Ele o desarma com algo muito mais poderoso. Ele mostra que o conhece por dentro. Na tradição da época, a expressão debaixo da figueira significava estar num momento de estudo profundo, de meditação da palavra de Deus. Jesus estava dizendo: eu te vi na tua intimidade, no teu momento mais sincero de busca por mim. E essa conversão dele acontece em 3 atos, quase como um drama. Primeiro, ele chega com o pé atrás, cheio de preconceito. Depois, vem o choque, o reconhecimento, quando a graça de Deus mostra que vê além da casca. E por fim, a rendição total, imediata, a verdade que se revelou bem na sua frente. E a resposta do Natanael é uma das confissões de fé mais completas de todos os evangelhos. Ele não só chama Jesus de mestre, de rabi, ele reconhece a divindade dele, filho de Deus, e a realeza messiânica, rei de Israel. O cético, quando encontra a verdade de verdade, não tem meio termo. Ele se entrega por inteiro. Ok, agora que a gente viu a história, vamos um pouco mais fundo. Vamos tentar entender a vida interior do Bartolomeu para descobrir aquela virtude que o definiu aos olhos do próprio Cristo, o segredo de toda a sua vida. Antes mesmo de Natanael dizer qualquer coisa, Jesus já o elogia. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Dolo, que é isso? É engano, duplicidade, fingimento, vida dupla. Natanael era o oposto disso. Um homem sem máscaras, de uma transparência radical. A sua maior virtude era a autenticidade. Essa era, digamos, a sua assinatura espiritual. E aqui, a gente encontra uma conexão simbólica que é de arrepiar. Pensa bem. O homem que viveu sem uma máscara espiritual, sem dolo como foi o seu martírio, tiveram a sua máscara física, a sua própria pele, arrancada violentamente.
O esfolamento dele não foi só uma crueldade sem tamanho. Foi a consumação de uma vida de transparência, um despojamento total para se revestir unicamente de Cristo. A vida de um santo nunca acaba nele mesmo, ela sempre gera frutos. E agora vamos ver como a vida e a morte de São Bartolomeu mudaram de forma concreta o curso da história. Depois de Pentecostes, a tradição nos conta que o ardor apostólico dele o levou para os confins do mundo. Ele pregou na Índia, onde dizem que ele deixou até uma cópia do Evangelho de Mateus. Mas a sua missão mais impactante, e também fatal, foi na Armênia. Lá, o sucesso dele em converter o rei e milhares de pessoas acabou selando seu destino. O martírio brutal dele, ordenado pelo irmão invejoso do rei, poderia parecer um fracasso, o fim da linha. Mas na lógica da fé, é exatamente o contrário. Aquela frase famosa de Tertuliano se aplica perfeitamente a ele. O sangue que ele derramou na terra da Armênia não foi o fim, mas a semente de algo extraordinário. E que semente, hein? Cerca de 230 anos depois do martírio dele, a Armênia, aquela terra regada pelo seu sangue, tornou-se a primeira nação na história do mundo a declarar o cristianismo como religião oficial do Estado. O legado de São Bartolomeu é literalmente o fundamento da primeira nação cristã. É algo gigantesco. E isso nos traz ao ponto alto da nossa conversa. Por que a história de um apóstolo lá do primeiro século é um remédio tão urgente, tão necessário para os nossos desafios espirituais aqui no século XXI? Aqui está a essência, a nossa pílula de sabedoria, muito inspirada nos ensinamentos do Papa Bento XVI. A santidade de Bartolomeu não estava em feitos mirabolantes, mas na sua relação autêntica com Cristo. Ele nos ensina que o fundamento de tudo é se deixar ser visto por Jesus como a gente realmente é, lá debaixo da figueira, e a partir daí, segui-lo com um coração sem máscaras. E esse contraste aqui é muito claro. A gente vive na cultura do fingimento. É a imagem perfeita nas redes sociais, é a vida dupla, a hipocrisia, e São Bartolomeu nos oferece o remédio católico, o caminho da transparência, onde o encontro pessoal com Cristo substitui a imagem editada, onde a integridade vence a duplicidade, e a autenticidade sem dolo cura a hipocrisia. E o magistério da Igreja reforça essa importância. O Papa Bento XVI sempre ressaltou Bartolomeu como o apóstolo da relação autêntica com Cristo, que vem antes de qualquer ação. Já o Papa Francisco o apresenta como um modelo para os novos mártires, olhando para o martírio dele como um símbolo das perseguições de hoje. E isso é tão real que a Basílica em Roma, que guarda suas relíquias, foi transformada, por desejo de São João Paulo II, num memorial para os mártires dos séculos XX e XXI. Lá, o esfolamento de Bartolomeu se conecta com os cristãos de hoje que têm sua fé e sua vida arrancadas pelas ideologias do mundo. Por isso, o testemunho de São Bartolomeu não é só uma história bonita do passado. É um chamado urgente, um chamado à santidade hoje, através da transparência. Um chamado para sermos autênticos na nossa fé e para permanecermos fiéis, custe o que custar. E no final, a vida desse grande apóstolo nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta que vai fundo, um exame de consciência para cada um de nós. Diante de Deus, diante dos outros e de nós mesmos, onde é que estão as nossas máscaras?